RFI Convida. A guerra da Ucrânia pelas lentes, olhos e também pelas palavras do jornalista brasileiro João Alencar, o nosso convidado e entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito prazer tê-lo aqui na RFI, João, mais uma vez, agora para falar do teu livro Ao Vivo da Ucrânia, que tem como intertítulo Os Bastidores Cruéis da Guerra, vistos por um jornalista brasileiro que foi recém-lançado pela editora Matrix, né, João? Muito obrigado, então, pela sua presença aqui, João. Eu que agradeço eu estar de volta aqui nos estúdios da RFI, né, onde eu já trabalhei alguns anos atrás. Então, é uma honra imensa voltar aqui nesta casa. João, você, em mais de 200 páginas nesse livro, relata o que testemunhou durante as diversas coberturas que você fez lá na Ucrânia, algumas delas bem antes, né, da deflagração do conflito. João, primeiramente, o que te levou a traduzir sua experiência de várias reportagens feitas, inclusive, principalmente para as redes de televisão aqui da França, para traduzir isso num relato escrito? Na verdade, a ideia de escrever o livro começou no ano passado, na verdade, quando eu tive uma missão que eu digo que talvez tenha sido uma das piores missões que eu fiz em reportagens, que foi no momento em que os russos deixaram a região de Kiev, né, onde eles acabaram, depois de um mês e meio, ocupando essa região, a periferia da capital, eles deixaram, em 48 horas, literalmente, eles saíram da capital, dessa região. E eu, como estava em Kiev, jornalistas internacionais que estavam em Kiev, entramos nessa região junto com os ucranianos, descobrindo as atrocidades cometidas nesse mês de ocupação, né? Então, assim, inúmeros civis, né, famílias que foram assassinadas, né, executadas de fato, e com corpos no meio da rua. Então, assim, foi uma semana bem difícil de cobertura. E nesse momento eu disse, não, é preciso, além da cobertura que eu estava fazendo para uma televisão francesa na época, eu gostaria de também poder detalhar mais, não só as histórias pessoais dessas vítimas, né, que são pessoas ordinárias, né, pessoas civis, e ao mesmo tempo explicar também como é que a gente trabalha, porque na época tinha toda uma discussão, né, a versão russa de que aquilo era uma encenação, uma mise-en-scène, né, aqueles mortos na rua não existiam, né, que tudo tinha sido organizado pelos ucranianos. Né? Então, assim, eu queria, de certa forma, contar a história dessas pessoas e, ao mesmo tempo, contar como a gente trabalhava, os bastidores da cobertura, para explicar que não, aquelas pessoas, aqueles corpos na rua existiram, de fato. Na verdade, eu vi com meus próprios olhos, né, inúmeras vítimas, não só nas ruas, como enterradas no jardim das casas, né, já que não tinham como serem levadas para os cemitérios, já que estavam sendo bombardeados. Então, assim, essa vontade de contar as histórias das pessoas e, ao mesmo tempo, explicar como a gente trabalha para desmontar, de certa forma, essa versão desse complô, né, ocidental, foram as duas razões principais que levaram a escrever. E, de certa forma, como eu já trabalho para a imprensa francesa, né, há 15 anos, eu gostaria também de poder compartilhar isso com o público brasileiro. Então, foi essa ideia de mostrar para o público brasileiro, contar para o Brasil, para as pessoas em geral no Brasil, como isso aconteceu, como essa guerra aconteceu, uma cobertura que acaba sendo no Brasil menos, né, já que, claro, está muito mais longe do que aqui na Europa. Então, eu tive a oportunidade desde 2013 de começar a cobrir esse conflito na Revolução Maidana, nessa anexação da Crimeia em 2014 e no ano passado. Então, essas foram as duas razões principais para escrever, de fato, em português. E para chegar a isso, João, você teve que rever, inclusive, né, rever muitas das coberturas que você fez durante todo esse período, que começou em 2013, né, quando você foi para lá, inclusive para fazer um assunto completamente diferente, que foi uma partida de futebol. Não é isso? E depois os conflitos, os protestos que se seguiram com a anedota é que, assim, a primeira vez que eu fui na Ucrânia, na verdade, que foram 2 semanas antes de começar a Revolução Maidana, foi uma partida de futebol. Foi a Ucrânia jogando contra a França nas eliminatórias da Copa para chegar ao Brasil, né? Quem ganhasse iria classificar para a Copa do Mundo 2014 no Brasil. No caso, a Ucrânia ganhou lá e a França depois ganhou aqui em Paris e a França qualificou-se para... Se classificou então para a Copa do Brasil. No Brasil. E eu fui nesse primeiro, passei esses 3 dias já cobrindo o jogo de futebol. Depois, 10 dias depois, foi quando começou a Revolução Maidana. Voltei novamente para lá. E, de fato, claro, 2013 já tem 10 anos. Então, assim, a própria minha memória de tudo que a gente viveu naquela época já está muito menor. Então, assim, eu acabei tendo que assistir novamente todas as reportagens que a gente tinha feito, né? Eu fui nos arquivos aqui da França, nos arquivos públicos aqui que guardam, né? Que arquivam todas as matérias das televisões aqui. Então eu fui assistir novamente tudo o que a gente tinha feito lá, tanto com as entradas ao vivo, como as matérias, para poder lembrar novamente todas as histórias. Recontactei algumas pessoas da época, né, com quem a gente entrevistou lá,
para poder dar 10 anos depois onde é que eles estão, como é que aconteceu depois. Então, eu consegui entrar em contato com algumas pessoas para o livro. E essa pesquisa que foi feita, claro, depois tem toda a pesquisa histórica também de entender toda a história, né, da Ucrânia, toda essa relação da Ucrânia com a Rússia, que sempre foi uma relação muito conturbada, uma relação de dominação, na verdade, desde a época do Império Russo, depois da época da União Soviética, então assim, até 91 com a independência da Ucrânia. Então, assim, eu tento também dar esse respaldo, esse contexto histórico dessa relação entre dois países que sempre foi muito complicado. E foi muito importante, inclusive, né, para entender justamente como se chegou, né, a essa guerra da Ucrânia, né? Voltando a falar, então, dos protestos de Maidan de 2014, que foram muito importantes também, né, para entender o que se passou muitos anos depois, né, João? E você também testemunhou e esteve lá acompanhando esses protestos. Exatamente. Os protestos começaram, na verdade, quando havia um acordo político, econômico entre a União Europeia e a Ucrânia, que deveria ser assinado, né, que já estava há mais de anos sendo discutido, e deveria ser assinado no final de 2013, né, pelo presidente Viktor Yanukovych, na época. E no último momento, tinham até marcado, inclusive, a cúpula que ia acontecer para a assinatura e tal. E no último momento, assim, 2 semanas antes, o Yanukovych, o presidente ucraniano, faz uma locução, um pronunciamento na televisão, a Ucrânia, para mostrar a qual ponto aquilo era importante, né? Foi um pronunciamento na televisão, para dizer que finalmente não iria assinar aquele acordo, na verdade. O acordo previa, basicamente, seria um acordo econômico de redução das tarifas alfandegárias e, ao mesmo tempo, ia tirar o visto, por exemplo, os ucranianos que viessem para a Europa por até 90 dias, como é o caso do Brasil, por exemplo. O brasileiro que vem na Europa não precisa de visto, né, por 90 dias. Seria o caso também da Ucrânia, que é o caso hoje, por exemplo. Seria esse acordo para as pessoas ordinárias, seria a questão do visto, basicamente, e para a questão econômica seria a redução das tarifas, né, da alfândega. Então, esse acordo, o Yanukovych volta atrás, dizendo que não vai assinar, sob pressão da Rússia, né, dizendo que tem que haver novas discussões entre a Rússia, a Ucrânia e a União Europeia. E foi esse não acordo, na verdade, nessa volta atrás, que fez começar os protestos. E, inicialmente, com muitos estudantes na rua, muitos estudantes, e foram aumentando, a repressão policial também aumentou, e aí foi meio que uma escala, uma bola de neve cada vez mais, durou 3 meses, né? Foi final de novembro até fevereiro de 2014, novembro de 2013, fevereiro de 2014, e aí sim, em fevereiro de 2014, a repressão policial começou a aumentar, primeiro eram agressões físicas, depois chegou-se até a assassinatos, né, a mortos na Praça Maidan. E até o dia 20 de fevereiro, na verdade, até a quinta-feira trágica, na verdade, onde, por incrível que pareça, tinham 3 ministros europeus de relações exteriores negociando com o próprio Yanukovych, naquele momento, lá em Kiev, uma saída da crise política, na verdade. Eu estava lá nesse momento novamente. E na Praça Maidan, receberam as ordens, de fato, de liberar a praça mais uma vez. E aí, nesse dia, foram mais de 70, 80 mortos na Praça Maidan, na verdade, porque, na verdade, a polícia especial da Ucrânia começou, a tropa de choque, no caso da polícia, começou a atirar com bala de verdade, né? Não era mais bala de borracha, era uma bala de verdade. Aí, claro, o número de mortos é absurdo. E aí, na sequência, né, João, teve a questão da anexação da Crimeia, né, que foi um outro capítulo importante dentro dessa... Justamente, aí nesse momento o Yanukovych sai do poder, né, acaba não aguentando mais a pressão política e deixa o poder. Em seguida, a Rússia, como o primeiro ataque russo, que para os ucranianos eles consideram o primeiro ataque dessa guerra, na verdade, que a guerra total começou no passado, mas o primeiro ataque começou em 2014, a anexação da Crimeia, que foi uma anexação onde a Rússia mandou soldados não identificados, né, eles não tinham nenhuma identificação nos uniformes, apesar de ser uniforme russo, falarem russo, só não tinham identificação, e tomaram, de fato, a Crimeia militarmente, né, organizaram um referendo que é completamente não democrático, na verdade, né, com prisão política. A pessoa que a gente chegou a entrevistar uma vez lá, o líder pró-Ucrânia, chegou a ser preso, ficou desaparecido durante mais de 10 dias, depois acabou sendo solto depois do referendo. E o referendo acabou sendo com 90% e 95% dos votos para a Rússia, que, na verdade... Claro que... Não foi nada surpreendente. Não vai nada surpreendente. Foi um número soviético, né? Como eles falam no resultado soviético. Mas aí sim, foi a primeira agressão e, de certa forma, a comunidade internacional acabou aceitando essa agressão por a questão da Crimeia ser uma história à parte e tal, e acreditando que a Rússia ficaria apenas naquela região e não iria mais do que isso.
E o que, na verdade, eu tenho que explicar também, que o Putin já vinha falando há muito tempo, e falou, inclusive, escreveu um texto que ele fala escreveu um texto em russo, traduzido no próprio site do governo russo, tem a tradução em inglês e ucraniano, onde ele explica que, para ele, na verdade, a região da Ucrânia é russa. É uma região que, historicamente, pertenceu à Rússia, então, teoricamente, até hoje, deveria ser Rússia. Então, por isso, a anexação, por isso, tomar o país, porque é uma região que, para ele, pertence ao Estado russo. Só que se a gente for buscar todas as regiões que pertenceram a algum estado antes, vai ser bem complicado. E a sequência histórica foi, então, essa intervenção da Rússia na Ucrânia a partir do dia 24 de fevereiro de 2022. E você, inclusive, estava na Rússia, né? Nesse período em que foi lançado o que o Kremlin chama de operação especial, mas o mundo inteiro chama de guerra, né? Agora, você relata principalmente, João, no livro, esses casos, as consequências e o que essa guerra realmente provocou dentro da Ucrânia. Você percorreu não só a capital Kiev, mas muitas outras cidades, né? Gostaria que você comentasse, então, que acaba sendo, né, os momentos assim mais importantes do livro, esses relatos, principalmente da população civil que sofreu e sofre ainda com essa intervenção, João. Porque quando ele lança essa operação especial, né, que ele chama operação especial, que é uma guerra de tomar Kiev. De fato, eu estava em Moscou, porque tinha chegado em Moscou na véspera, porque mesmo a gente não acreditava que ele faria isso, que ele lançaria até Kiev. No início, a gente imaginava que a guerra seria na região do Donbass, né, que é a região leste da Ucrânia, onde a Rússia já controlava um terço da região, que ele queria tomar outros 2 terços. Era o que o mundo inteiro imaginava, na verdade, naquele momento. E fomos surpreendidos com um ataque direto, ataque à capital, né, com o discurso de desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia. E aí, nesse momento, assim, cobrindo 48 horas nas primeiras manifestações na Rússia contra a guerra, e depois não tinha mais o que fazer, tinha o que fazer. Não fazia mais sentido permanecer na Rússia, no país invasor, onde a guerra não acontecia, porque agora a guerra acontece apenas em solo ucraniano. Não existe guerra em solo russo, na verdade. É bem bom deixar bem claro isso, quando as pessoas às vezes podem achar que a guerra é na fronteira dos 2 países. Não, não é na fronteira. A guerra acontece em solo ucraniano. E foi que nós decidimos, na verdade, ir até a Ucrânia, de fato, via Polônia, né, que é claro que não tinha mais nenhum voo direto, né, fomos para a Polônia, pegamos um carro e fizemos 3 dias de estrada até chegar à capital. E em relação ao civil, que foi isso que me marcou muito, é que você imaginar, né, o exército russo entra tentando chegar à capital, vai passando por todas as cidadezinhas pequenas, cidades rurais, né, do interior, para tentar tomar a capital Kiev. Você imaginar que eu sou uma pessoa pacifista, vou ficar na minha casa, na minha fazenda, na minha granja, e que eles vão passar pela estrada e não fazer nada comigo, porque eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com a política, com a economia do país, então não quero nada com guerra. Você achar que você pode ficar neutro, isso não é real. Não é real, simplesmente não é real, isso não acontece. No mundo mesmo real, quando não acontece. Você tem que estar lá reportando, relatando. Não acontece. Na verdade, para a população civil, eu digo que tem meio que 3 opções. Ou a fuga, ou sair, ou fugir realmente da região, ou fugir do país, ou fugir da região, ou se engajar na luta, como muitos se engajaram também na luta, criando checkpoints, criando barreiras, tentando proteger a sociedade e ajudando o próprio exército com logística e tal, ou colaborar, ou você decide colaborar com o inimigo, na verdade, mas permanecer neutro, achando que você não vai fazer nada, que vão passar na frente da sua casa e que não vão entrar na sua casa, isso na verdade não existe. Mesmo nas cidadezinhas, eles entraram casa por casa, apartamento por apartamento, quarto por quarto. Então, assim, e isso tudo que pode acontecer. Se você não aceitar colaborar, se você ficar e não aceitar colaborar, o mais provável é que acaba sendo assassinado, né? E para as mulheres, agressões sexuais ocorreram inúmeras, né? Então, assim, esses relatos, na verdade, que foram relatos super difíceis inclusive de escutar, né? E de transmitir depois, foi isso que fez escrever o livro. E isso, eu preciso contar essas histórias pessoais dessa população que na verdade nunca imaginou. Por exemplo, eu cito uma história de uma mãe e de um filho. O filho tinha 31 anos, tinha ficado com a mãe na casa, e quando eles entraram nesse apartamento, isso na cidade de Bucha, né? Quando eles entraram no apartamento, eles viram no quarto da mãe a foto do filho, a foto militar do filho. Mas na verdade a foto militar, o filho não era militar. Aquela foto foi quando ele tinha 18 anos. Ou seja, 13 anos mais cedo, ele fez o serviço militar. A mãe até hoje guardou o retrato do filho com o uniforme militar como orgulho de qualquer mãe e com uma recordação do próprio filho. De 13 anos atrás, mas quando eles viram aquela foto do filho militar,
A primeira coisa que veio é que, de fato, aquele filho era militar, na verdade, que só não foram querer entender se ele tinha feito só um serviço aos 18 anos e hoje tinha 31, e assassinaram sumariamente o filho, né? E, então, assim, que nem a mãe nem o filho, mais uma vez, eram pessoas super humildes, inclusive, da região de Kiev. Então, essas histórias pessoais dessas pessoas que nunca imaginaram realmente viver, né, e sofrer com uma guerra, foi o que me fez escrever, e de fato foram inúmeros. E você, inclusive, né, João, não hesita, inclusive, em classificar, né, tudo o que aconteceu como crimes de guerra, né, pelo próprio testemunho que você, né, acabou fazendo, né, enfim, testemunhando e relatando, né, coisas que você viu. Sim, exemplo, porque assim, os relatos eram relatos assim, de primeira mão, na verdade, né? Essa mãe que sai, a gente encontrou o cara na casa dela, foi mostrar onde tinha encontrado o corpo do filho, que ao mesmo tempo tinha encontrado outro casal, amigo do filho, que foi assim que ela encontrou o corpo. Ela saiu para procurar, ia buscar água todo dia num poço perto, e ela ficava tentando olhar pelas casas, porque enquanto no trajeto para buscar água, é nesse momento que ela podia tentar procurar o filho, né, que estava desaparecido. Na verdade, eles não assassinaram o filho na frente dela, eles simplesmente sequestraram o filho. Durante uma semana ela ficou procurando, e num dia, ela viu num jardim de uma casa o corpo de uma jovem, na verdade, de 20 e poucos anos, que ela reconheceu, que era uma amiga do filho dela, e ela resolveu entrar nessa casa. Do lado estava o corpo do namorado dessa jovem, e mais atrás o corpo do filho, os 3 assassinados. Então, quando a gente chegou lá, o corpo do filho ela tinha enterrado num jardim da avó, em outra casa do lado depois, e o corpo desse casal, ela e outro vizinho enterraram no próprio jardim daquela casa, porque nem para o cemitério tinha como levar, na verdade, né? Que estava ocupado aí no cemitério pelas forças exteriores inimigas. Então, assim, essa ocupação, né? Quando você imaginar o que é viver sob ocupação, o que é viver sob controle de um exército inimigo, exército estrangeiro, é algo que realmente são os relatos que a gente sempre viu no livro de história da Segunda Guerra Mundial, né? São relatos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é realmente viver num mundo sem lei nenhuma, na verdade. Isso, e também, sob o ponto de vista do direito internacional, você comenta que essa guerra da Ucrânia não é como as outras, inclusive em solo europeu, durante o século XX. Exatamente, para voltar em relação ao crime de guerra, porque mesmo no direito internacional, mesmo no direito da guerra, né, os acordos de guerra hoje, você tem uma série de normas a serem respeitadas, né? Os civis devem ser respeitados, né? Os civis não devem ser assassinados, não devem ser executados, né? Prisioneiros de guerra devem ser prisioneiros, né? E não executados em seguida. Então, assim, mesmo na guerra hoje, na guerra do século XXI, existem regras a serem respeitadas. E essas regras não foram respeitadas, e isso que torna, assim, no caso, serem chamados de crimes de guerra. Como mesmo na guerra, podem ter crimes, na verdade. A guerra não permite tudo hoje, na verdade, pelas convenções internacionais. Agora, João Alencar, a guerra na Ucrânia continua, agora ofuscada por um outro conflito também de uma grande relevância geopolítica mundial, que é entre Israel e o Hamas. Qual o impacto desse conflito, então, entre Israel e Hamas, que de uma certa forma está, né, na mídia, que ocupa, né, a visibilidade da mídia internacional, o impacto dela na guerra que ainda continua na Ucrânia? João? Eu acho que poderiam ter 2 impactos, na verdade. Um impacto midiático, sem dúvida, né? Porque você, como você já disse, ofusca, né, a cobertura midiática da guerra na Ucrânia, e sobretudo que a guerra na Ucrânia, querendo ou não, desde o final do ano passado, não houve grandes mudanças, né, maiores no avanço da guerra, no sentido, claro, todo dia existe bombardeios na Ucrânia, todo dia morrem civis, morrem soldados todos os dias na Ucrânia, e combates existem diariamente. Mas de um ano para cá, essa guerra ficou... A Ucrânia consegue avançar alguns quilômetros, a Rússia avança alguns quilômetros depois, recua numa cidade, ganha outra cidadezinha. Então não houve grandes mudanças há praticamente um ano. Desde a retomada da cidade de Kherson no final do ano passado, em novembro do ano passado, não houve nenhuma mudança. Isso faz com que, querendo ou não, o interesse mediático diminua um pouco, ofuscado ainda mais, claro, com a guerra em Israel, entre o Hamas e Israel, né, uma situação também terrível nesse momento, na faixa de Gaza. E, em seguida, em relação política, então, do lado midiático e do lado político. O lado político é o apoio internacional à Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky continua tentando cada vez mais o apoio, sobretudo o apoio americano, que é fundamental, na verdade, para os ucranianos em termos de financeiro, logística de guerra, na verdade, armamento, tudo. O americano, a Europa ajuda também, mas o governo americano é responsável por uma parte muito, muito maior do que a parte europeia, muito mais significativa.
Então, esse apoio, por enquanto, concretamente, não houve grandes mudanças ainda, mas é algo que, se a guerra, sobretudo, durar ainda muito mais tempo, a guerra na faixa de Gaza, né, em Israel, é algo que preocupa bastante o governo ucraniano, de que esse apoio pode ser reduzido, né, esse apoio financeiro direto pode ser reduzido, sem contar que no ano que vem há eleições americanas, né, se um Donald Trump for reeleito novamente nos Estados Unidos, isso sim poderia também influenciar bastante a guerra na Ucrânia, né, com menos apoio ao Zelensky. Então, tudo isso preocupa bastante as autoridades ucranianas hoje. João Alencar, jornalista, autor do livro Ao Vivo da Ucrânia, muito obrigado pela entrevista ao RFI Convida. Eu que agradeço, Elson. Obrigado.